Boa noite, Santa Catarina. Eu sou Ari Lobo, estou começando mais um Espaço News Norte, direto de Joinville. No programa de hoje, vamos tirar dúvidas com uma advogada sobre tributos, impostos que pagamos aqui no Brasil e no mundo. E também vamos conversar com uma pessoa que trouxe um marketplace inovador do nosso país e que é aqui de Joinville. Fique com a gente. Oi, gente, minha primeira entrevistada de hoje vai trazer para nós muitas dúvidas sobre o que nós pagamos de tributos e impostos aqui no Brasil e no mundo, porque é um assunto que a gente sempre está se queixando, nós leigos, né? E muitas vezes a gente não sabe exatamente o que acontece, quais são as taxas, os valores e tudo mais. Para falar sobre isso, então, eu estou aqui com a advogada tributarista Carol Rose, que é também presidente da Comissão de Direito Tributário da OAB de Joinville. Carol, tudo bem? Olá, pessoal, tudo bem? O meu nome é Carol Alves Rose, como a Ali falou, e é um prazer estar aqui com vocês hoje, falando sobre esse tema que é tão importante e tão deixado de lado por nós brasileiros. E a gente veio justamente desmistificar essa questão do tributo, que a gente fala que é roubo, que é ruim, entender de outras maneiras isso. Exatamente. E eu, conversando aqui com a Carol, eu já estou surpresa com várias coisas que ela me falou aqui. Então, Carol, conta pra gente assim, porque nós reclamamos muito, por exemplo, imposto de renda, né? Todo mundo tem que pagar imposto de renda. Ele é pago de uma maneira uniforme ou não, né? Alguns pagam mais, outros pagam menos, como é que funciona? Então, a questão que a gente vem trabalhar hoje aqui é justamente essa, como que se estrutura a tributação no Brasil. Acontece que o Brasil, a gente diz que a tributação no Brasil ela é injusta e regressiva, justamente porque a tributação acaba sobrecaindo muito mais a classe média e a classe baixa, e efetivamente a classe mais alta, os brasileiros que são ultra ricos, extremamente ricos, acabam que pagam muito menos tributos proporcionalmente falando do que a classe média e baixa. Por que acontece isso? Porque quando a gente fala, por exemplo, de outros países, a gente tem uma carga tributária concentrada em tributar mais a renda e o excedente de capital, que é o que sobra no final do mês. Certo. Enquanto isso, no Brasil, os tributos eles recaem muito mais sobre o consumo. Então, quando a gente vai no supermercado, ou quando a gente compra alguma coisa, uma blusa, uma calça, ou mesmo quando a gente vai cortar o cabelo, pintar a unha, nos serviços. Certo. Então, assim, para o pessoal entender bem, né, como tu começou a explicar ali, o imposto de renda, por exemplo, ele vai ser cobrado a mesma porcentagem de quem ganha um salário mínimo ou de quem ganha milhões. Na verdade, o imposto de renda, ele tem uma tabela progressiva. O que significa isso? Que ele vai aumentando conforme o salário. Mas acontece que hoje, aqui no Brasil, existe uma parte da tabela do imposto de renda que ela fica ali naquela alíquota de 28% e não se paga mais do que aquilo. Entendi. Então, por isso que as pessoas que ganham menos, ou até um X valor, ela vai pagar o mesmo do que aquela que ganha acima desse valor. Exatamente. Por isso que a gente fala que precisa se corrigir a tabela do imposto de renda no sentido de tornar essa tabela mais justa. Porque sim, hoje quando a gente fala de uma pessoa que ganha um salário um pouco mais baixo, ganha ali 5 mil reais, a outra ganha 15 mil reais. Existe essa diferença de pagamento. A alíquota, ela vai subindo. Ela vai sendo mais progressiva. Mas existe uma parte da tabela do imposto de renda que ela pausa e a gente que ela fica toda igual. Que ela continua ficando igual. Então, a gente precisa olhar para isso e sim reformar isso. Mas hoje a grande questão que a gente fala no Brasil é tributar menos o consumo. Ah, entendi. Porque hoje vamos dar um exemplo bem prático aqui. Quando uma diarista, vamos dar um exemplo, que ganha R$2.200, compra um celular de R$1.000, e o mesmo celular é comprado por um gerente que ganha, vamos dar o exemplo, R$17 mil. Proporcionalmente, o impacto que pra os tributos... ela é muito maior. É muito maior. E a gente pode dizer hoje que num celular de R$1.000, a tributação ali do celular dá em torno de R$400. Então é um valor muito... Quer dizer que a gente paga, na verdade, R$400 de tributo e R$600 que realmente custa o produto. Preço. Exatamente. E aí quando a gente olha nesse sentido, a gente vê como o direito tributário, que é uma matéria tão deixada de lado pela gente por ser difícil, por as pessoas terem essa ideia de que é muito técnico, que não é só técnico, na verdade é uma questão muito profunda de política, filosofia,
Quando a gente olha para isso, a gente vê que se a gente diminuísse essa carga tributária sobre o consumo, a gente daria muito mais poder de compra para o cidadão. Porque se o cidadão vai comprar no final do mês, fazer sua compra no mercado, e a gente diminui essa carga, o preço total da compra fica menor. Fica bem menor. Então a pessoa tem mais dinheiro, mais excedente de capital para gastar com outras coisas, para comprar um móvel novo, para comprar e fazer um serviço novo. Trocar o carro. E isso gira a economia. Eu quero pegar esse gancho porque assim, ó, a gente, por exemplo, viaja muito, vamos comparar assim, Estados Unidos e Europa, por exemplo. Bom, a Europa é mais generalizado que são vários países, mas, por exemplo, Estados Unidos, a gente tem aquela cultura de ir para lá e querer fazer muitas compras. Por quê? Porque lá, né, como a gente falou, os bens de consumo são bem mais em conta. E são por quê? Exatamente por isso que tu está explicando, por causa dos tributos. Outra coisa, a pessoa que lá tem um salário, 2 salários mínimos, ela consegue ter um carro legal, um carro bom, porque o valor do carro também é mais acessível por isso. Exatamente. Quando a gente fala de comparação com outros países, a gente vê no âmbito de pesquisas que é justamente isso. Os países desenvolvidos, eles tributam muito mais o lucro, o excedente de capital, as propriedades herdadas em comparação ao Brasil. Enquanto isso, o Brasil tributa muito mais o consumo, os bens e os serviços. Então é por isso que nos países desenvolvidos a gente vê muitas vezes, exemplo dos Estados Unidos, mas é tudo muito mais barato. Mas o valor está muito claro ali. A gente vai lá no mercado, né, nas prateleiras e vê que, isso aqui é tributo, isso aqui é o valor do produto. E no Brasil não. Existe um efeito anestesiante, a gente não sente que está pagando. Não sabe, então, como tu falou, né, um bem de consumo é 40% é só de tributo. Então, a gente não sabendo e esquecendo disso, a gente, tudo é caro, e realmente é. Exatamente. E a gente não sabe por onde começar. E o poder de compra, como você falou, o poder de compra de quem é classe média baixa também diminui bastante. Exatamente. Né? E a lógica de a gente estudar uma reforma tributária como se estuda hoje é justamente essa, é inverter essa tributação. Para diminuir esse impacto, né? Porque a gente ouve muito falar, a gente mesmo fala, né? Mas os tributos no Brasil são muito altos. Em partes, isso é verdade. Mas se a gente vai analisar a carga tributária total, está na média dos países desenvolvidos. Agora, se a gente for analisar a carga tributária sobre o consumo, é muito alto. É um dos países que mais tributa o consumo no mundo. Certo. E olha só, como esse papo está muito bom, a gente vai ter 2 blocos dessa entrevista, mas antes de finalizar esse primeiro bloco, outra coisa que a gente compara muito assim, né? Como a gente, às vezes até a pessoa nunca viajou para fora, não tem essa noção, mas, por exemplo, eu que já viajei muito, a gente fala assim, mas a gente paga tanto imposto e as coisas não acontecem. Mas, por exemplo, Estados Unidos, né? Lá é tudo muito organizado, as coisas funcionam, mas, por exemplo, eles pagam os impostos, mas, por exemplo, não tem SUS, né? Não tem a saúde pública, as universidades são caríssimas, daí tem a questão dos pais se prepararem muitos anos, desde criança já acumulam um valor, já vão guardando para poder futuramente pagar a faculdade. Então, nós, pelo menos, se o SUS não é tão bom, mas a gente tem o SUS também. Exatamente. Né? A universidade tem as públicas, tem as particulares que são muito caras, mas tem a possibilidade de conseguir a pública, né? Que é de extrema qualidade. Hoje as universidades brasileiras públicas, elas são referências em pesquisas, referências no mundo inteiro. E quando a gente fala de SUS, realmente, ter o SUS é um privilégio. Porque hoje a gente tem um calendário de vacinação gigante, gratuito para toda a população. Então, realmente muito bom poder ter esses serviços benefícios públicos. E às vezes a gente só critica, a gente não vê o lado bom da coisa, né? Até por falta de conhecimento. Isso, e na verdade a gente só pode ter serviços públicos, ações coletivas... Porque a gente paga os tributos. Porque a gente tem a tributação, é um pilar da sociedade. Certo, então é isso. Carol, o papo está muito bom, nós vamos voltar no segundo bloco com a doutora Carol aqui para tirar mais dúvidas sobre tributos. Então, voltamos logo depois do break. De volta, então, falando com a doutora Carol aqui, vamos tirar mais algumas dúvidas sobre tributos no Brasil e no mundo, né? Sobre as diferenças que existem e também a gente não reclamar tanto, que tem muita coisa que funciona por aqui pagando impostos. Não é isso mesmo, Carol? Sim, exatamente. A lógica do imposto é isso, é entender que ele é um pilar da sociedade e que quando a gente tem essas informações do que está certo e do que está errado, a gente pode buscar a mudança. Então, o ideal é isso, como ela estava falando. O ideal é uma reforma tributária para a gente não pagar tanto imposto, por exemplo, nos bens de consumo, para as pessoas que ganham, vamos dizer, menos,
ter uma cobrança progressiva, como você falou, no imposto de renda, ou então também no imposto de bens, como é que tu falou ali? Todos os tributos. De herança. Isso, propriedade, os tributos que a gente fala que são diretos, que eles recaem e eles dependem da renda da pessoa que está pagando. Então, se eu tenho um carro mais caro, eu vou pagar mais IPVA. Se eu tenho, por exemplo, uma casa mais cara, eu vou pagar mais IPTU. Certo. O que acontece hoje no Brasil é que esses tributos, eles são progressivos. Na lei lá está escrito que é para ser. Certo. Mas na prática, as alíquotas não aumentam muito. Então, a progressividade... Mas como assim na prática agora? Porque hoje, na prática, o que acontece é justamente isso, de que se a gente for ver os estudos tributários, a gente vê que a classe mais média e baixa acaba pagando proporcionalmente muito mais IPVA e IPTU do que as classes mais ricas. Certo, mas me explica na prática isso, como é que funciona? Acontece que as alíquotas do IPTU e IPVA, diferente de outros países que são mais progressivas, elas não são tão progressivas aqui, elas param em um número. Entendi. E aí acaba que todo mundo acaba pagando a mesma alíquota e não existe essa progressividade, assim acontece. Como no imposto de renda, também no IPVA e IPTU. Sem essa progressividade realmente existente, assim como acontece na questão da propriedade herdada. Hoje a nossa alíquota média fica em torno de 3,8%, enquanto em outros países essas alíquotas atingem 40% na Alemanha, 30% dá 28 e pouquinho nos Estados Unidos. Entendi. Então, no final das contas, a gente não paga mais. O que eu estou percebendo é que é aquele ponto que todo mundo reclama. Aí entra a corrupção, né? Dos políticos. Isso. Porque assim, a gente paga bastante imposto, bastante tributo sobre o consumo. A gente paga, tem a questão da progressividade em outros tipos de impostos. Mas, na verdade, fora, eles pagam mais, só que eles não têm todo o retorno que a gente tem, como a gente estava falando. Isso. Quando a gente fala de, por exemplo, serviços públicos, a gente entrou nessa questão aqui, é essa sensação de que a gente não está sendo devolvidos os tributos que a gente paga. O governo não me devolve. Por quê? Porque eu não sinto que eu tenho segurança pública. Existe muita violência, então eu não sinto segurança pública. Isso vem muito também da questão da corrupção, como você falou. Por quê? Porque na corrupção a gente vê que o dinheiro que seria aplicado nessas áreas, ele acaba sendo aplicado no bolso de políticos. Sim, é desviado. Desviado. E aí a gente vê que, nesse sentido, a gente se sente injustiçado. E com razão, acho que todos nós nos sentimos assim. Certo. Então, existe esse outro ponto que, mudando isso, a gente conseguiria ter essa sensação de que a gente está pagando... A gente está pagando, mas está tendo um retorno efetivo, né? Isso, exatamente. E me diz uma coisa, entre homens e mulheres, existe diferença no pagamento de imposto? Então, esse tema é um tema bastante polêmico e muito importante de a gente tratar. Existe um movimento chamado Pink Tax, que é um grupo de tributaristas, que há muito tempo nos Estados Unidos já existe, é bem recente no Brasil, 2010, 2012, e a gente estuda justamente essa diferença de tributação. Não existe... concretamente, alíquotas diferentes para homens e mulheres. Então, a tributação, na teoria, é igual. O que acontece é que quando a gente analisa a proporção de renda, a gente vê que sim, existe essa diferença. Teve uma pesquisa divulgada que mostrou que as mulheres pagam 41% a mais de tributo do que os homens. Mas por que na prática acontece isso? Então, eu vou explicar. Hoje, a maior parte das chefes de família são mulheres. A maior parte das mulheres são as que vão no final do mês no mercado, são as que compram os itens básicos para os filhos. E essas mesmas mulheres, elas ganham 20% a menos do que os homens. É comprovado, nos mesmos cargos. Então, se tem um diretor homem e uma diretora mulher, a mulher vai ganhar 20% a menos do que os homens. Isso é uma pesquisa geral que foi feita, bem recente, 2021, se eu não me engano. Certo. Que nos mostra isso. Entendi. Então, aí no final das contas, então a mulher acaba proporcionalmente ela acaba pagando mais, né? E como é que é esse tributo que tu falou, Pink Tax? Explica pra gente. O Pink Tax dá uma alusão que esse tax é de tributo. Então, dá uma alusão de que esse movimento foi imposto pra gente. Em que sentido? Hoje em dia, existe uma cultura de as mulheres comprarem rosa. E hoje os produtos rosas, eles são mais caros do que os produtos azuis. Olha só, gente, olha aqui, ó, e a gente de rosa sem saber pagando mais tributo. As duas de rosa. Se a gente fizer vocês mesmos aí de casa fizerem uma pesquisa rápida na internet, vocês vão ver que um tapete de yoga azul e o outro rosa, o rosa é R$10 mais caro. Um remédio, muitas vezes com uma tarja rosa. Olha que interessante. Com a mesma composição, ele vai ser R$8 a R$10 mais caro. Porque tem rosa. Porque tem o rosa. Esse rosa foi realmente imposto pra gente, por isso o movimento Pink Tax. Foi nos imposto que as mulheres precisam comprar rosa e é uma questão até sociocultural. Mas isso tem possibilidade de ser mudado? Existe algum movimento para mudar ou não? Esse movimento, ele é muito alterado porque daí é uma questão de demanda, né, do consumo.
consumo, com consciência. Eu penso que a gente se conscientizar de todo o movimento é um grande passo para futuramente isso não existir mais. Entendi. Porque a questão é que todo o mercado de marketing, ele entende que as mulheres são consumidoras em potencial muito mais do que os homens. Então, se a gente desconstrói essa ideia, a gente consegue mudar essa desigualdade que existe de a gente ter que pagar mais, proporcionalmente falando, do que os homens. Tá, mas em relação a cores, essa questão do rosa. Sim. Isso é fato. Isso acontece. Tá, mas existe algum estudo, alguma possibilidade de ser mudado ou não? Isso é só com a mudança do mercado, com a mudança de a gente parando de comprar tanto rosa, de as pessoas se conscientizando mas desse aí vai ser movimento. difícil. É um movimento gradual mesmo, até porque foi construído de forma gradual. Sim, até que todo mundo se conscientize. Isso é um processo e não tem como eu dizer assim, agora vai vir uma lei que vai proibir os fabricantes de colocar um preço mais alto. Na verdade, assim, se a gente for analisar toda a lei do consumidor, isso seria proibido, você cobrar valores diferentes dos mesmos produtos destinados a classes diferentes. Mas quando a gente vai olhar a prática, não é assim que acontece. Então, assim, existe de monte. Quando a gente tem filho, por exemplo, filho homem e filho mulher. Então, a mulher até na cor rosa, ela vai acabar pagando mais. Vamos fazer filho homem. Essa é a ideia, sabe? A gente combater essa estrutura que existe, machista mesmo, de as mulheres pagarem mais no consumo. E daí existe essa questão tributária, que é proporcional, mas também existe essa questão do mercado, de como ele se comporta. Certo. Olha, gente, isso aqui é alguns programas que a gente poderia ter aqui para tirar todas as dúvidas, explicar, mas eu acho que de uma maneira sucinta a gente conseguiu tirar algumas dúvidas, né? A Carol explicou para a gente muita coisa. Agradeço a tua participação, as tuas explicações. Obrigada. Achei muito bacana a gente, como leigo, saber um pouquinho mais sobre essa questão de tributos. Muito obrigada, pessoal. E eu deixo aqui uma frase final para vocês de que a tributação, embora seja muito técnica, ela é uma questão muito filosófica, muito profunda, tem uma grande relação com os direitos humanos e com o combate da desigualdade social. Olha só, bacana. Então tá, ficamos por aqui e voltamos depois do break no próximo bloco. Até mais.